Hoje, eu queria dizer que essa mensagem, ela é para você, tá? Ela é para você. Por que isso? Porque normalmente, às vezes, a gente escuta algumas mensagens e a gente pensa assim, olha, essa mensagem é muito boa para aquele ali, ou para aquela ali. Seria muito bom se o meu vizinho ouvisse isso, né? Seria muito bom se a minha esposa, ou minha prima que faltou, estivesse aqui para ouvir. E eu queria dizer que hoje essa mensagem é para você. Então pense nela para você. Não pense em outra pessoa. Não pense em mais ninguém, porque ela é para você. Ela já foi aplicada para mim, como eu costumo dizer, quando a gente prepara, né? Eu, pelo menos, quando eu preparo um sermão aqui, a gente aprende muito, a gente leva muita bordoada, a gente escuta bastante coisa de Deus, e a gente tem que aplicar nas nossas vidas antes de poder passar para frente, né? Então essa mensagem é para você. Hoje a gente vai falar sobre o cuidado, a soberania e a graça de Deus. Queria começar dizendo que nunca se falou tanto, você deve estar acostumado com isso, né? Nunca se falou tanto em saúde mental. Já ouviu isso, não? Nunca se falou tanto em saúde mental como nos últimos anos. A gente escuta falar de crise de ansiedade, TAG, né? TAG é transtorno de ansiedade generalizada, pânico, burnout e depressão. Vamos pegar a depressão como exemplo. Dizem que a depressão é o mal do século. Já ouviu isso? A depressão é o mal do século. Segundo um relatório da OMS, que foi apresentado em 2017, o número de casos de depressão aumentou 20% só entre 2005 e 2015. Aumentou 20%. Ela afeta 322 milhões de pessoas no mundo. Isso é quase a população dos Estados Unidos. São afetadas hoje com depressão. No Brasil, ela afeta 11 milhões e meio de pessoas. É uma cidade de São Paulo. Olha só como é, né? Também, segundo a OMS, em 2030, estima-se que ela vai ser a doença mais comum do mundo, a depressão. É uma doença. E ela vai ser, segundo estimativas, lógico, a doença mais comum do mundo. O burnout é outra doença que está em moda agora, né? Pelo menos tem ganhado muita notoriedade. Burnout é um esgotamento, né? É um excesso de atividade que gera aquele esgotamento, vontade de não fazer nada. E aí tem vários tipos de sintomas. Segundo o ISMA-BR, uma sigla inglesa que significa Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse, eu nem sabia que existia isso. Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse. Hoje, 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem já com burnout. 30% é muita coisa, gente. Já sofrem com isso. E agora o que acontece? Essas doenças, né, relacionadas à saúde mental, elas afetam todo mundo. Elas afetam crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Elas afetam todo mundo e elas estão em voga hoje. Tem várias teorias que tentam explicar por que o mundo está assim hoje. É o volume de informação, é a atividade exagerada, é aquela expectativa que se é levantada porque você tem que ser, você tem que fazer, você tem que produzir, você tem que ganhar, você tem que render, você tem que. E aí as pessoas acabam sendo afetadas por essas doenças mentais.
Resumindo, se você é alguém que não tem ninguém na sua casa que sofre disso, você levante as suas mãos para os céus e agradeça a Deus, porque hoje isso é normal. Principalmente depois da pandemia. Por diversos fatores, quer seja a própria doença, quer seja o isolamento, quer seja aqueles cuidados, o medo da morte, o distanciamento, o uso de máscara. Você acredita que há 2 anos atrás a gente estava andando pelos lugares com uma máscara no rosto? Eu nunca imaginei, por exemplo, há 2 anos atrás eu tive que ir no banco, entrei de máscara para pegar dinheiro. Eu estava me sentindo um ladrão, um assaltante. Isso tudo gerou isso. Crianças são afetadas com isso. Lá na escola dos meninos, onde eles estudam, de vez em quando tem palestras com psicólogos, com educadores, para ajudar aos pais a lidar com os filhos que sofrem com ansiedade, depressão, crise de pânico. Teve uma das provas do Samuel, nesse começo de ano agora, que diz que teve uma menina que ela recebeu a prova, entrou em crise, começou a chorar copiosamente, não conseguia parar. Teve que ser tirada da sala para acalmar. Isso é sério, isso não é brincadeira. Isso é sério, isso não é frescura. Isso é sério e tem que ser levado a sério. Com base nisso, o que eu queria perguntar para vocês hoje é: será que a Bíblia tem algo a nos ensinar sobre isso? Será que a Bíblia tem alguma lição que pode nos passar, que a gente pode aprender sobre como lidar com essas coisas? Será que a gente consegue encontrar na Bíblia alguém que já tenha sofrido com esse tipo de situação? Será que essas doenças são doenças de agora mesmo, ou será que elas existem há muito tempo? Aí que está. Ela pode ter aumentado agora, ou então podem ter se encontrado maneiras de diagnosticar que hoje a gente sabe o que é. Mas será que elas já não existem há muito tempo? E a gente está lutando com isso há muito tempo? Então eu quero que vocês acompanhem comigo aí, vai estar na tela, o texto de 1 Reis 19, e a gente vai ler os versículos de 1 a 18. Tá? E eu quero que você preste bastante atenção, é um texto um pouquinho mais longo, mas eu quero que você preste bastante atenção para tentar entender tudo o que se passa. Vamos lá. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me.
O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú como filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Vamos orar? Senhor Deus, eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, que essa palavra seja clara, e ela fale o que a gente precisa ouvir. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é incrível. Esse texto é incrível. Eu já passei, há alguns anos atrás, eu passei semanas debruçado sobre esse texto, estudando ele. E assim, é impressionante, porque cada vez que a gente lê esse texto de novo, a gente aprende, a gente pega alguma coisa diferente, sabe? A gente tem uma percepção diferente. E é um texto muito rico, muito rico. Então, por isso, talvez eu tome aí uns 5, 10 minutinhos a mais de hoje, mas só para a gente entender mesmo o que a gente pode aprender com essa experiência que Elias teve, a crise de Elias. Só para a gente se ambientar aí, um capítulo antes desse que a gente leu em 1 Reis 18, a gente encontra aquela famosa história, para quem já foi criado na igreja, para quem já ouviu história de criança dentro da igreja, na escola dominical, sabe? Aquele desafio de Elias contra os 450 profetas de Baal, lembra? No Monte Carmelo. Elias vai lá e desafia os 450 profetas de Baal. O que Elias faz? Ele chama todo o povo para o Monte Carmelo, chama Acabe, que era o rei, e aí ele chama os 450 profetas de Baal. Acabe era rei de Israel, ele se casou com uma mulher nota 10, que se chamava Jezabel. Mentira, não era nota 10 não, ela era terrível, Jezabel. E aí eles fizeram da adoração a Baal a religião oficial do povo de Deus. Essa era a questão. Israel era um povo que era para ser dedicado ao Deus verdadeiro, ao Deus que livrou eles da escravidão do Egito. E Acabe e Jezabel fizeram da adoração a Baal a religião oficial. E o povo estava se desviando, o povo estava adorando Baal. E aí Elias, que era o profeta, ele chama o povo para o Monte Carmelo, chama Acabe, e aí fala assim: olha, vamos ver, se vocês quiserem adorar Baal, adorem. Agora, se vocês quiserem adorar a Deus, adorem. Agora, qual Deus é o verdadeiro? Vamos fazer um desafio? E aí ele vai lá, pediu 2 novilhos, ele manda que os profetas de Baal escolhessem um deles, fala para eles cortarem o novilho deles em pedaços e colocar sobre a lenha. E aí eles não deveriam colocar fogo nos novilhos, seria um sacrifício ao Deus Baal, mas eles não deveriam colocar fogo. E aí Elias fala assim: ó, o Deus de vocês é verdadeiro? Então tá bom, põe o novilho aí em cima da lenha e ora para que ele mande fogo do céu, para queimar o novilho.
E aí os 450 profetas de Baal começam a orar. Eles começam de manhã. Eles vão, oram a manhã inteira e tal, e dançam, e se cortam, e não sei o quê. E lá pelo meio-dia, Elias começa até a tirar sarro deles. Não, vai ver, ele está dormindo, Deus de vocês. Vai ver, ele está ocupado, vai ver, ele está meditando. Né? Continuam pedindo, continuam implorando. Nada aconteceu. Ficam até a tarde, até a hora do sacrifício, lá por volta das 3 horas. Nada aconteceu. Aí chega a vez de Elias. Elias chega, tinha um altar já no Monte Carmelo, ele repara o altar, pega 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, coloca a lenha, põe o novilho dele sobre a lenha, só que ele não para aí. Ele pede que faça um buraco em volta do altar. Um buraco, 2 porções de semente, segundo a Bíblia. 2 porções de semente. Faz um buraco em volta do altar e pede para trazer água, muita água. E aí encharca o novilho, encharca a lenha, encharca o altar, encharca até que aquela vala em volta do altar ficasse cheia de água. E aí ele ora a Deus. E quando ele ora a Deus, Deus envia fogo do céu. O fogo do céu consumiu o novilho, mas não parou aí, ele consumiu a lenha. E não parou aí, ele consumiu as pedras, a terra, e secou toda a água que estava naquela vala em volta do altar. Depois disso, isso normalmente a gente não conta na parte que a gente está contando para as crianças, Elias vai lá e mata os 450 profetas de Baal. Ele mata todos à espada. Agora veja só, mesmo depois desse milagre incrível, mesmo depois de Deus enviar fogo do céu, de uma maneira sobrenatural e irrefutável, Acabe, o rei, ele ainda não se deixa convencer. Quando o fogo cai do céu, você vê ali no texto que até o povo que estava lá, Deus é o Deus verdadeiro. Mas se você ler um pouquinho para frente, você vai ver que o povo não se arrependeu coisa nenhuma. Nem o povo se arrependeu de verdade. Mesmo Deus enviando fogo do céu, não há o menor sinal de arrependimento por parte de Acabe, nem por parte de Jezabel, e depois a gente vai ver nem por parte do povo. Pelo contrário, Jezabel, aquela mulher maravilhosa, quando ela fica sabendo que Elias matou os seus 450 profetas lá, que ela gostava, ela jura Elias de morte. Até amanhã de manhã você vai estar morto. E aí entra no texto que a gente leu. Quando Elias fica sabendo que Jezabel jurou ele de morte, ele entra em desespero. Ele entra em crise. Eu não sou psicólogo, não sou da área, mas eu arrisco dizer que Elias aqui, ele entra em uma depressão profunda. Arrisco dizer. Tem textos hoje sobre isso, tentando trabalhar esse sentimento de Elias. Não dá para consultar ele, né? Então não dá para perguntar para ele o que ele estava sentindo exatamente, mas pelo que o texto retrata, Elias entra em uma depressão profunda. E aí ele foge para o deserto. Ele foge para o deserto e tem uma experiência incrível com Deus. E eu quero hoje ressaltar 3 aspectos dessa experiência que ele teve com Deus: o cuidado, a soberania de Deus e a graça de Deus. Começando pelo cuidado de Deus. Quando Elias foge, ele está desesperado. Ele está angustiado, ele está deprimido. Se você lê o capítulo 18 e depois você lê o capítulo 19, depois você faça isso em casa, leia na sequência, parece que é outra pessoa. No capítulo 18, ele está lá, né? Está todo animado e está lá, ele enfrenta o povo, ele enfrenta Acabe, ele enfrenta os profetas, ele até tira sarro, vai ver o seu Deus aí está dormindo. No capítulo 19 ele muda.
Ele muda da água para o vinho, ou do vinho para a água, né? Nem parece que ele tinha visto Deus enviar fogo do céu. Tem um detalhe que às vezes passa despercebido, no versículo 3 do capítulo 19, que a gente vê que ele deixa o servo dele ir embora. E para a gente entender direito isso aqui, a gente tem que entender o contexto. Elias não tinha servo porque ele era rico. Elias não tinha servo porque ele tinha muitas posses. Elias tinha servo porque ele era profeta. O servo era como se fosse um staff de Elias. Era um ajudante. Elias tinha servo porque ele era profeta. Sabe o que está acontecendo aqui? Quando Elias manda o servo ir embora, significa que ele está abandonando o ministério dele. Não quero mais brincar. Não quero mais ser profeta. Estou de mal. Não quero mais brincar. Ele estava abdicando da sua função. E aí no versículo 4, ele chega e fala assim: Deus, tire a minha vida. Tire a minha vida. Eu não sei, talvez, é muito provável que aqui nesse ambiente que a gente tem hoje, a gente tenha alguém que já tenha, em algum momento da sua vida, pensado em suicídio. É possível. É possível. Eu conheço várias pessoas que já pensaram e algumas tentaram o suicídio. Segundo a ONU e a OMS, o número de suicídios hoje, só para vocês terem uma ideia, é quase o dobro do número de homicídios. É muita gente que se mata. Só para você ter uma ideia, hoje, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata. Fora as que tentam e não conseguem. Você sabe que existe isso, né? A pessoa tenta, toma remédio e não é suficiente para se matar, ou então alguém tenta se enforcar e não é suficiente para matar. O mais interessante é que mesmo deprimido e desejando morrer, Elias não presume que tem o direito de tirar a própria vida. Ele pede para que Deus faça isso. Elias estava muito querendo morrer, só que ele não presume que ele tem o direito de tirar a própria vida. Ele pede para Deus: Deus, tira a minha vida. O Senhor deu, então o Senhor tem que tirar. Tire a minha vida. E aí Elias está nessa depressão, nessa crise profunda. E aí, o mais interessante é o cuidado que Deus tem com Elias. Qual é a primeira coisa, sem olhar agora, qual é a primeira coisa que Deus faz com Elias? Deus envia um anjo, né? O anjo do Senhor, que na Bíblia, o anjo do Senhor normalmente é uma expressão para o próprio Deus, né? Mas o que Deus faz? A primeira coisa que o anjo faz, ele diz: não temas, né? Não. Ele diz: trago boas novas? Não. Ele diz: arrependa-se? Não. Ele traz um sofá, fazer um divã, né? Fala aí, põe para fora o que você tem aí, o monstro que você tem dentro de você. O que Deus faz? A primeira coisa, ele cozinha. A primeira coisa que Deus faz com o profeta angustiado, deprimido e desesperado é cozinhar para ele. Alguns anos atrás, quando eu passei por um episódio de eu comecei a ler muito. E tem muita coisa boa que a gente lê, mas tem muita coisa que não é boa que a gente lê. Tem muito livro que se diz cristão bom de se ler, e tem muito livro que se diz cristão ruim de se ler. E uma das coisas que eu mais encontrava era cristãos dizendo que depressão para um cristão é sinal de falta de fé.
Você está passando por depressão, crise de ansiedade, pânico, burnout, você não está orando o suficiente. Você está lendo a Bíblia? Né? É falta de fé. Tem gente que encontra pessoas assim, você precisa orar. Isso é falta de fé. O que esse texto nos ensina é que nós, seres humanos, somos os seres complexos. Nós somos seres complexos. Nós temos uma natureza física, uma natureza psicológica e uma natureza espiritual. Isso quer dizer que às vezes você não precisa de oração. Às vezes você não precisa ler a Bíblia. Às vezes você precisa caminhar na praia. Às vezes você precisa ouvir uma música que te acalme. Às vezes você precisa tomar um remedinho. Nós somos seres complexos. Às vezes você não precisa ouvir um sermão de alguém. Às vezes você só precisa fazer como Elias, comer e dormir. Dormir e comer. Comer e dormir. Dormir e comer. Você imagina como é que estava esse pão, né, Adelino? O pão que o anjo do Senhor preparou para Elias, né? Que deu para ele. Chegar no céu, vou pedir para fazer um pouquinho para mim. Às vezes a gente precisa disso. Às vezes a gente precisa ouvir uma boa música, ler um livro. Não como sair da depressão, um livro de ficção, um livro de romance, sabe? Nós somos seres complexos. Note que o anjo, ele não só cozinha para Elias, mas ele toca em Elias. Às vezes o que a gente precisa mesmo é de um abraço. Um abraço, toque. Alguém que nos escute, alguém que chore com a gente. Depois de cozinhar para Elias, qual é a segunda coisa que o anjo faz? Deus lhe faz uma pergunta. O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Será que Deus não sabia o que ele estava fazendo ali? Ele é Deus. Será que ele não sabia? Será que Deus estava ocupado demais fazendo outras coisas e não ouviu Elias pedindo para morrer? Se Deus sabe de todas as coisas, por que ele fez essa pergunta para Elias? Se Deus sabe de todas as coisas, por que ele faz perguntas? Por exemplo, Adão e Eva, quando comem no fruto do jardim do Éden, Deus pergunta, homem, onde você está? Será que Deus não sabia onde estava Adão e Eva? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi de comer? Ué, será que Deus não tinha visto? Passou despercebido? Depois de Caim matar o seu irmão Abel, Deus pergunta para Caim, onde está o seu irmão Abel? O que você fez? Será que Deus não sabia o que Caim tinha feito? O que tinha acontecido? Saiba de uma coisa, e preste muita atenção nisso. Quando Deus faz uma pergunta a alguém, nunca é para conseguir uma informação, mas é para lhe dar uma informação. De novo, quando Deus faz uma pergunta para você, nunca é para conseguir uma informação de você, mas é para te dar uma informação. É claro que Deus sabia onde estava Adão e Eva. É claro que Deus sabia o que Caim tinha feito. É claro que Deus sabia o que Elias estava fazendo naquela caverna. Mas ele queria que Elias dissesse. E aí Elias abre o seu coração e bota para fora aquele monstro, toda aquela mágoa que estava dentro do coração dele. Isso significa que Deus sabe que nós também temos, além de uma natureza física, que a gente precisa de pão, precisa dormir, a gente precisa de água, Deus sabe que a gente também tem uma natureza psicológica, a gente precisa conversar, a gente precisa colocar para fora, a gente precisa falar com alguém. A terceira coisa que Deus faz é falar com Elias.
significa que também nós temos uma natureza espiritual. Nós precisamos sim ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir essa palavra de Deus. Detalhe que Elias tinha caminhado 40 dias e 40 noites buscando a Deus. Qual foi a última vez que você passou 40 dias e 40 noites buscando a Deus? Veja, nós somos seres complexos e o problema é quando a gente tenta reduzir as coisas. A gente quer simplificar o que é complexo, a gente quer fazer uma regra de 3 quando é uma integral, entende? A gente quer simplificar o que é complexo. Algumas pessoas, por exemplo, tratam tudo de maneira científica. Elas consideram que nós somos como animais, essencialmente seres físicos, biologia, química, com as sinapses do cérebro. Não tem nada espiritual, não tem nada de sobrenatural. Então, quando essas pessoas encontram alguém deprimido, elas dizem, você precisa tomar remédio. Você precisa daquele comprimidinho, olha, tem um remedinho que eu tomo, eu vou te passar. Por outro lado, existem os moralistas, os religiosos, exageradamente religiosos, que eles tratam tudo considerando o aspecto espiritual. Eles nunca vão tomar um comprimido quando eles estão deprimidos. Pelo contrário, quando eles encontram alguém deprimido, eles vão dizer, é falta de fé, você precisa orar mais, você precisa ler a Bíblia. Quantas vezes você faltou no último ano na igreja? E não sei o que. Mas também tem pessoas que querem reduzir tudo para o lado psicológico. É algum trauma, foi alguma rejeição. Você foi abusado, machucado, você precisa conversar para encontrar o que está gerando tudo isso. Tá bom, Dirceu, o que é? É tudo. Nós somos seres complexos. Quando a gente tenta reduzir tudo, a gente não vai estar tratando o problema por completo. Deus não faz isso. Quando Deus cuida de Elias, Ele cuida de uma maneira multidisciplinar. Ele cuida do aspecto físico, psicológico e espiritual de Elias. Elias precisava ser cuidado fisicamente? Sim. Elias precisava ser cuidado psicologicamente? Sim. Elias precisava ouvir a palavra de Deus? A gente vai ver agora, daqui a pouco, o que Elias precisava ouvir? Sim. Elias estava errado em algumas coisas? Estava. Mas a gente precisa ser cuidado de maneira completa. E Deus cuida assim da gente. Deus cuida de Elias e cuida de nós ainda hoje, considerando toda a nossa complexidade. Porque foi Deus quem criou essa complexidade e foi Deus quem redimiu essa complexidade em Cristo. Esse é o cuidado de Deus. Segundo aspecto que a gente vai falar, e esse talvez seja um pouquinho maior, é sobre a soberania de Deus. Depois que o anjo do Senhor cuidou de Elias, Elias se levanta, caminha por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Lá ele entrou numa caverna e aconteceu algo surpreendente. O Senhor passou. O Senhor passou. Eu nunca tinha entendido esse texto até poucos anos atrás. O Senhor passou. E aí surgem um vento forte, terremoto e fogo. A primeira coisa que todo mundo nota quando lê esse texto é que Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto e Deus não estava no fogo. Mas presta atenção, não significa que Deus não tenha enviado essas coisas. Não foi coincidência. Tem uma lição para isso. Passa um vento, lembra que a gente leu? Passa o vento muito forte, se migalhando as rochas, não sei o que e tal. Passa o terremoto e passa fogo. Deus não estava nessas coisas, mas é lógico que foi Deus que enviou essas coisas. Quando Deus se revela para Jó no final do livro, e lá para os apóstolos, lá no Pentecostes, como ele se revela? Vento.
Quando Deus se revela para Moisés na sarça ardente, ou para Abraão, lá em Gênesis 15, como ele se revela? Fogo. Quando Deus se revela para o povo de Israel no Monte Sinai, como ele se revela diante do povo? Terremoto. Deus pode se revelar de várias formas, em momentos diferentes da nossa história e das nossas vidas. Mas para Elias, depois do vento, do terremoto e do fogo, surge uma voz mansa e suave, um murmúrio de brisa suave. Essa expressão ela é muito enigmática no hebraico lá. Só para você ter uma ideia como é uma coisa ambígua, ela poderia muito bem ser traduzida como um breve som de silêncio. Olha só que interessante. Um breve som de silêncio. Como assim um breve som de silêncio? Uma brisa suave, né? O que isso significa? E aí a gente vai ter que ir para o core da questão. Por que Elias estava desanimado? Por que ele queria morrer? Ele fala isso para Deus. Ele diz assim, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E somente eu, e procuram tirar a minha vida. Resumindo, vou passar aqui, tradução na linguagem de hoje, né? Em outras palavras, é como se ele dissesse assim, Deus, eu tinha o plano perfeito, executei esse plano perfeitamente. O que há de errado com você? O que tem de errado com você, Deus? Você não viu o meu plano aqui? Eu fiz tudo certinho conforme o meu plano, o senhor não fez nada aí? O que você está fazendo aí? Não está fazendo nada? Está no céu aí batendo papo com alguém? Não existe ninguém melhor do que eu em Israel. É isso que Elias está falando. Não tem ninguém melhor do que eu. Olha só como eu sou bom. Eu sou o único profeta que sobrou. Não tem mais ninguém. Se você me perder, Deus, você vai ficar perdido, hein? Aí vai ser complicado para o seu lado, porque se você me perder, você vai perder a última bolacha do pacote. Elias estava se achando. Ele estava querendo que Deus fizesse tudo conforme os planos dele, Elias. Ele queria colocar Deus dentro de uma caixa. Eu conheço Deus. Deus é assim. Deus sempre age assim. Deus sempre fala desse jeito. Deus sempre responde com fogo. Deus sempre vem com juízo depois que ele mostra fogo caindo do céu no Monte Carmelo. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente tenta colocar Deus dentro da caixinha e fala, eu conheço Deus, viu? Eu sei como Deus é. Deus não é assim desse jeito que você está pensando, não. Eu conheço Deus, eu sou assim com Ele. Ele achava que sabia exatamente como Deus era, sabia exatamente como e quando Deus deveria agir. E quando as coisas não saíram como ele tinha planejado, ele entrou em depressão e fugiu. Resumindo, gente, ele queria manipular Deus. Ele queria manipular Deus. Cai um lenço aqui, né? Falar baixinho. Quantas vezes a gente, na nossa vida, a gente não faz exatamente a mesma coisa? Quantas vezes a gente não quer só usar Deus para o nosso benefício? Quantas vezes na nossa vida a gente acha que a gente está arrasando? E a gente só quer colocar a culpa nos outros. A gente quer manipular Deus só para que Ele faça a nossa vontade. A gente não se submete. Às vezes a gente se esquece
que Deus é soberano. Deus é soberano. Às vezes a gente se esquece que a gente vive tentando fazer com que Deus cumpra a nossa agenda. E a gente ora assim: Deus, olha, eu já planejei tudo aqui certinho. Para mim o script está prontinho. É só você fazer isso aqui que está pronto. Esse é o pecado que nos afasta de Deus. Esse é o pecado de Adão e Eva, que surgiu com Adão e Eva, que está dentro de mim e de você até hoje. Que a gente quer ser dono do nosso próprio nariz. A gente quer viver independente de Deus. A gente quer viver uma vida como se Deus não existisse. No máximo, a gente quer usar Deus para cumprir a nossa agenda, o nosso roteiro. E era isso que Elias estava fazendo. Tem uma frase do Timothy Keller que eu acho impressionante. Às vezes, quando a gente fica em crise, a gente fala: puxa vida, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Né? Ele diz assim, ó: Deus nos dá tudo o que nós teríamos pedido, se soubéssemos tudo o que Ele sabe. Deus nos dá tudo o que nós teríamos pedido, se nós soubéssemos tudo o que Ele sabe. A gente não está vendo a nossa história completa. Outro detalhe, que a gente vive esquecendo, e isso a gente tem que lembrar praticamente todo dia, tá, gente? Eu, Dirceu e você, tá? A gente tem que lembrar praticamente todo dia, ó. Nem tudo tem a ver com você. Nem tudo é sobre você. Deus não precisa da gente para realizar a obra dele. Não precisa. Pela graça dele, Ele se alegra em nos usar como instrumentos dedicados a Ele. Mas Ele não precisa da gente. Nem tudo tem a ver comigo. Nem tudo é para eu ser bem-sucedido, para eu ter saúde, para eu ter sucesso, para eu... Não! A nossa vida deveria ser sempre assim, ó. Isso vai glorificar a Deus? Joia, beleza. Isso vai glorificar a Deus? Não. Será que eu devo fazer? Tem tudo a ver com Ele, não com a gente. E, gente, Deus é soberano. Deus deixa claro que Ele tinha, sim, um plano. Deus manda ungir Azael, Jeú e Eliseu. Deus diz lá no final desse texto que a gente leu: ô Elias, você está se achando demais, você está achando que você está sozinho? Tem 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Você está se achando, meu? Menos? Elias, desce. Você não está sozinho, não. Quando nós colocamos Deus dentro de uma caixa, que a gente acha que a gente conhece Deus, a gente pressupõe que a gente sabe tudo do jeito que Ele vai fazer. Né? Não, Deus sempre age assim, Deus sempre faz isso. Não, é muita prepotência, gente. É muita prepotência. Deus está ensinando a Elias o quê? O Evangelho. Pô, Dirceu, como assim Evangelho? Evangelho é só em Jesus, não é? É. Mas o Evangelho está por toda a Bíblia, é só você prestar atenção. E o que é o Evangelho? Nós somos piores do que nós pensamos. Mas, ao mesmo tempo, nós somos mais aceitos e amados do que nós podemos imaginar. Significa que se nós pensamos que a gente pode ser aceito por Deus por nossos próprios esforços e méritos, a gente está tendo uma visão distorcida da sua santidade, porque Deus é santo. E não importa o que a gente faça, a gente nunca vai se tornar aceitável diante dele. Por outro lado, se a gente pensa que a gente está completamente perdido, que a gente é horrível, que a gente é, né, o xerox do rascunho do mapa do inferno,
a gente também está tendo uma visão distorcida da sua graça, porque Deus é gracioso. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. A gente tem que buscar uma visão equilibrada das coisas. A gente não deve se achar demais, mas também a gente não deve se achar de menos. Tem muita gente que fala sobre humildade, né? Humildade não é pensar menos sobre si, é pensar menos em si. Pensar mais em Deus, pensar mais no próximo. Isso. É isso. Só o Evangelho é capaz de dar para a gente uma visão equilibrada da nossa identidade. Porque se por um lado eu não sou o tal, por outro lado eu também não sou a pior coisa do mundo. Isso também mostra como a gente precisa da igreja, como a gente precisa da comunidade. Vocês notaram que Elias foi para qual monte? Horebe. Elias foi para o monte Horebe. Esse monte tem outro nome, talvez na outra versão já está com outro nome, é o Monte Sinai. Elias vai para o monte Horebe, o monte Sinai, e entra dentro de uma caverna, certo? Séculos antes, Moisés tinha subido esse mesmo monte, o Monte Sinai, e a Bíblia diz lá em Êxodo 32, 33, que Moisés entra dentro da fenda de uma rocha. Isso não é ideia minha, tá? Comentaristas que dizem, ó, a expressão é a mesma. Provavelmente Moisés e Elias estavam no mesmo lugar. Só que Moisés, quando entra na fenda da rocha e Deus passa por ele, lá em Êxodo 33, Moisés vê fogo. Fogo. Elias vê uma brisa. Moisés e Elias estão no mesmo lugar, no mesmo monte, quem sabe na mesma fenda, na mesma caverna buscando a Deus. Só que recebem respostas completamente diferentes de Deus. Deus se revela para Moisés com fogo e para Elias com uma brisa. Lembra lá quando Lázaro morre? Chega Maria e Marta para Jesus. E as duas vêm exatamente com a mesma pergunta, duas irmãs. Mestre, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Duas irmãs, na mesma situação, e fazem exatamente a mesma pergunta para Jesus. Elas recebem o quê? Respostas completamente diferentes. Maria recebe lágrimas, Jesus chora com Maria. E Marta recebe uma palavra, eu sou a ressurreição e a vida. Corações diferentes precisam de abordagens diferentes da glória de Deus. Se a gente não viver em comunidade, a gente pode nunca entender o que Deus está falando com a pessoa A, B ou C. Eu só vou entender a maneira que Deus fala comigo, entende? Por isso que é importante. É por isso que nós precisamos viver em comunidade. É por isso que a gente precisa de pessoas diferentes pregando aqui. Tenho certeza absoluta que se fossem outras pessoas pregando aqui, iam ter abordagens diferentes. Porque para um Deus mostra fogo, para outros Deus mostra vento, para outros Deus mostra terremoto, para outros Deus mostra uma brisa. Deus é soberano. Último ponto, a graça de Deus. Elias não conseguia compreender porque estava dando tudo errado. Mesmo depois daquela manifestação maravilhosa, Deus enviando fogo do céu no Monte Carmelo, ele foi jurado de morte. Elias se mostra angustiado, sozinho e revoltado. Sabe por quê? Porque Elias queria fogo. Elias queria juízo. Elias queria que Deus castigasse. Ó, Acabe e Jezabel não se voltaram para o Senhor, então mata eles, manda fogo do céu. Manda fogo do céu. E aí, através da brisa suave, Deus está ensinando para Elias sobre a sua graça. Olha só que interessante, presta atenção. Séculos depois, vem um profeta, antes de Jesus. O profeta se chama João Batista.
E Malaquias vai dizer que João Batista vem no espírito de Elias. O que isso quer dizer? João Batista estava preso. Antes de morrer, lá em Mateus 11, João Batista estava preso. Jesus já tinha aparecido. E aí João Batista manda os seus discípulos, dele, perguntar para Jesus, você é mesmo o Messias ou a gente tem que esperar outro? Sabe o que está acontecendo aqui? João Batista está no mesmo espírito de Elias. João Batista queria juízo. João Batista queria fogo. João Batista achava que o Messias tinha que vir e queimar todo mundo que fosse contra ele. João Batista queria que Jesus, o Messias, viesse para tomar o poder de Roma e matar os romanos que estavam subjugando o povo dele. João Batista queria fogo. Como você pode ser Jesus? É outro significado da pergunta de João Batista. Como você pode ser Jesus? Você não veio em força, você veio em fraqueza. E aí se você vai ler lá em Mateus 11, a resposta de Jesus é mais ou menos assim, você não está entendendo, João, meu primo. Você não está entendendo. Se eu viesse com fogo, todos seriam consumidos, inclusive você. Jesus não veio para trazer juízo. Jesus veio para receber o juízo. Jesus não veio trazer juízo, ele veio receber o juízo. Porque o vento, o terremoto e o fogo não acabaram com Elias na fenda da rocha? Porque o fogo não acabou com Moisés na fenda da rocha, no mesmo lugar, no Monte Sinai? Quem que protegeu eles? A rocha. A rocha. Se você buscar no Google imagens do Monte Sinai, você vai ver uma montanha cheia de fendas, cheia de cavernas. É lindo isso, Um dia eu quero ir para lá só para ver, E aí, Moisés e Elias são protegidos daquele fogo pela rocha. Presta atenção de novo. Séculos depois, quando Jesus estava aqui, lá em Lucas 9, tem um evento um pouco antes da morte de Jesus que se chama o Monte da Transfiguração. Quem aparece para conversar com Jesus? Moisés e Elias. Ali no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias conversam com a verdadeira rocha. Com a verdadeira rocha. No Monte da Transfiguração, eles conhecem aquele que protegeria eles e nos protege do juízo de Deus. Jesus recebeu o castigo que deveria ter caído sobre nós. Jesus recebeu o vento, Jesus recebeu o fogo, Jesus recebeu o terremoto para que a gente pudesse receber a brisa, o murmúrio de uma brisa suave. Toda a culpa sobre o nosso pecado foi colocada sobre ele. E somente em Jesus nós podemos estar seguros. Gente, não se engane. Somente a graça pode transformar o coração de alguém. Nunca o juízo. Não venha no espírito de Elias e de João Batista, querendo que Deus derrame o juízo sobre aquelas pessoas que você acha que são aquelas pessoas. Não, aquele ali é pecador demais, Você vê na TV o que a pessoa faz, você fala, não é possível. Deus, queima ele, Jesus, Ou então se você só ora para Deus, Deus, leva para a glória, Não seja assim. Somente a graça de Deus pode transformar o coração de alguém. Deixa o juízo que caiu sobre Jesus ter validade. Senão você vai estar anulando
o juízo que caiu sobre Jesus. Ele já recebeu. Ele já recebeu. Conclusão, primeiro, quando confiamos nossas vidas a Cristo, Deus cuida de nós, sim, exatamente como Ele fez com Elias. E, gente, olha, quando a gente está caminhando com Jesus, a gente não está garantindo uma vida sem problemas, não. A gente vai ter problemas, sim. Jesus diz lá, né? No mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, porque eu já venci o mundo. Uma certeza que Jesus dá para a gente falando isso é que a gente vai ter aflição, sim. Agora, Deus, Ele cuida de nós nesses momentos mais difíceis, nos momentos fáceis, nos momentos tristes e nos momentos alegres. Deus cuida de nós considerando todos os aspectos da nossa vida. O nosso lado físico, psicológico e espiritual. Segundo, não tente controlar Deus. Você não é Deus. Diga para você mesmo, eu não sou Deus. Eu não mando em nada, eu não controlo nada. Não tente manipular Deus, não tente fazer com que Deus cumpra a sua agenda. Ele é Deus. A obra dele vai continuar, mesmo se você morrer hoje. Ele é Deus. Tenha humildade. Reconheça que diante dele você não é nada. Nós não somos nada diante de Deus. Ele se agrada em nos usar. Ele se agrada. Deus é soberano. Ele vai, com certeza, eu vou te dar uma certeza aqui, com certeza, Ele vai agir de muitas maneiras que você não esperava. Ele vai agir de muitas maneiras que você não vai entender. Quando Deus manda Elias ungir Jeú, Azael, quer dizer, Azael não tem nenhum texto da Bíblia que dá sequer a ideia de que ele acreditava em Deus. E mesmo assim, Deus manda ungir esse cara. Deus vai usar pessoas que você nem imaginava, situações que você nem sonhava, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Outro, reconheça que você precisa da vida em comunidade. Só quando a gente desenvolve relacionamentos profundos com outras pessoas, é que a gente consegue ter uma visão ampliada da glória de Deus. Porque alguns podem estar recebendo uma mensagem de fogo, outros podem estar recebendo uma mensagem de vento, outros podem estar recebendo uma brisa suave e a gente troca a figurinha. Olha só que legal como Deus falou comigo essa semana. Olha só que legal como Deus falou com ele essa semana. Olha só que legal. Gente, é incrível isso. Somente a graça de Deus é capaz de transformar os corações. Por isso, seja uma pessoa que transborde graça, não julgamento. Seja uma pessoa que transborde graça, não julgamento. Pensa naquela pessoa que te incomoda, sabe? Pensa agora, pensa. Eu sei que você pensou. Pensou? Pensou. Eu pensei aqui, né? Pensa naquela pessoa que te incomoda, quer seja nas redes sociais, na vizinhança, no trabalho. Pensa nessa pessoa, na família, pode ser. Pensa nessa pessoa. Se não tem ninguém que te incomoda, dizem que é você que incomoda todo mundo, né? Mas tudo bem. Pensa nessa pessoa. Transborde graça para essa pessoa. Transborde amor, não transborde julgamento. E último, se você hoje está no meio do terremoto, se você hoje está no meio do fogo, se você hoje está no meio da ventania, lembre que Jesus recebeu o juízo verdadeiro. Isso que você está passando talvez seja só uma tribulação que Deus permitiu na sua vida para que você se aproxime mais dele, ou para que você, está na hora de você tomar o remédio, ou então está na hora de fazer aquele check-up, que aquele teu hormônio está meio fora, você não está notando, né? Ou então está na hora de você conversar com alguém, ou está na hora de você ir num psicólogo, ou está na hora de você orar mais. Gente,
Nós somos seres complexos. Eu vou falar um negócio para vocês. Depois da pandemia, principalmente, a gente tem enfrentado muito lá dentro de casa essa questão de ansiedade, principalmente nas crianças, sabe? Cada um à sua maneira, cada um do seu jeito, cada um com seus sintomas, cada um com, né? Cada um tem um gatilho, né? E eu e a Sabrina também temos enfrentado isso. E quanto mais eu converso com pessoas, mais eu percebo que isso está meio generalizado, sabe? Mais eu percebo que isso tá complexo. Saiba que Deus cuida, Deus está cuidando, Deus está cuidando. Não deixe tudo, Deus, deixa a vida me levar, né? Deixa Deus me levar. Não, não é isso não. Vai, procura ajuda. Né? Precisa de um psiquiatra? Vai. Não é pecado ir no psiquiatra. Eu tomo um remedinho já faz 4 anos e meio, é uma bênção. É uma bênção de Deus na minha vida, o remedinho que eu tomo todo dia. Precisa ir no psicólogo? Vai no psicólogo. Vai. Só procure alguém que não vá rasgar o evangelho quando te der conselhos, né? Mas vá. Participe daqui. Ore todo dia. Entregue para Deus que Ele continua cuidando de nós. Hoje eu queria terminar o culto diferente. A gente passou um pouquinho do horário. Eu queria que a gente fizesse um momento de oração e a gente vai terminar com uma oração. Termina já o culto, tá? Eu queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu queria que você entregasse tudo aquilo que pode estar tirando a tua paz. Se não é com você, é com alguém próximo, alguém da sua família ou alguém muito chegado. E eu queria dar esse 1 minutinho para que você ore e coloque diante de Deus isso. E confie nele. Daqui a 1 minutinho eu oro para encerrar. Senhor Deus e Pai, como é bom perceber através da Tua palavra que o Senhor cuida de nós. Como é bom perceber o Teu cuidado com Elias. Como é bom perceber que o Senhor, como o Senhor nos criou, como o Senhor nos redimiu, o Senhor cuida de nós em todos os aspectos da nossa vida. O Senhor cuida da nossa área física, o Senhor cuida da nossa área espiritual, o Senhor cuida da nossa área psicológica, o Senhor cuida dos nossos relacionamentos. Como é bom perceber também que o Senhor é soberano, que o Senhor não perde o controle das coisas. Tantas vezes, Pai, a gente fica desesperado por pouco. Tantas vezes a gente fica preocupado e fica desesperado e fica ansioso, entra em depressão, porque o Senhor não fez o que a gente queria que o Senhor fizesse. Que a gente entenda de verdade que o Senhor é soberano, que o Senhor já tem um plano, que nada sai do seu controle. Que a gente entenda isso e que a gente consiga aplicar isso todos os dias da nossa vida, independente da situação. Nos dias mais fáceis, nos dias difíceis, nos dias alegres, nos dias tristes, que a gente confie na Tua soberania e no Teu controle e no Teu poder. Como é bom perceber também que o Senhor cuida da gente com amor e com graça. Como é bom perceber que o juízo que deveria sim ter caído sobre nós, caiu sobre Jesus. Como é bom perceber que hoje, por causa de Jesus, e a gente que entrega nossas vidas ao Senhor Jesus, a gente pode receber a brisa suave da graça de Deus.
Que o Senhor possa estar nos ensinando sobre isso todos os dias, falando aos nossos corações, que a gente não se esqueça do teu cuidado, que a gente não se esqueça da tua soberania, que a gente não tente tomar o controle, que a gente não queira te manipular, e que a gente sempre confie no seu amor e na sua graça. Te peço que o Senhor nos dê uma boa semana, que leve cada um aqui para os seus lares em segurança e em paz. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.